Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estamos aqui novamente na Vale TV. Nós vamos abordar a Ayurveda. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar sobre, ela vai nos explicar um pouquinho mais, né, Ali? Uhum. Então, queria apresentar para vocês um pouquinho da nossa convidada, Alessandra Marchesi, de Passo Fundo. Ela fez a graduação, mestrado e doutorado pela URGS, doutora em Fisiologia e também terapeuta Ayurveda. Mãe de 2 filhos, casada, mais de 15 anos sendo professora de graduação e pós-graduação. E 2020, todos sabemos, aconteceu a pandemia e a partir disso a expressão saúde passou a fazer parte da vida dela, passou a ter um significado maior, no entanto que ela nos trouxe a frase, então meu olhar se volta de forma mais atenta pela busca do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e na prevenção do adoecimento. Seja muito bem-vinda, explica para nós um pouquinho sobre a tua trajetória, sobre o que te fez mudar de área, fala um pouquinho para a gente. Então, Bernardo, primeiro adorei o teu convite, é um prazer estar aqui contigo. Esse programa a gente sabe que é um sonho teu que hoje está se realizando. Eu acho que saúde, para quem te conhece, é um pilar que sempre teve, junto a educador físico, Com certeza. Então, assim, o Ayurveda, na verdade, esse nome estranho, chegou à minha vida depois da pandemia. Uhum. Mas ali na pandemia, eu acho que não só eu, mas muitas pessoas mudaram um pouco o olhar sobre algumas coisas. Porque chegou até a gente algo que a gente não conhecia, não sabia como lidar. Uhum. E eu acho que alguns questionamentos coube a todos, não foi só mim. E nesse momento, eu sempre convivi no meio da saúde. Eu fui professora de fisiologia humana para cursos da área da saúde por mais de 15 anos. Então, sempre tive no meio, nutrição, enfermagem, fisioterapia. Esse meio da saúde fez parte sempre da minha vida. Mas aí eu comecei a me perguntar, e aí vem um lado meio questionador, eu acho, de pesquisa, o qual eu também trabalhei por muito tempo, o porquê algumas pessoas, às vezes, nem sabiam que estavam com Covid, outras pessoas ficavam mais ou menos, Uhum. e outras vieram a óbito. Pois é. E essa diferença eu vi na minha casa, ainda bem, ninguém ficou grave demais, Graças a Deus. Os mais velhos, no caso, eu e meu marido, que manifestamos alguns sintomas, como dor no corpo, um pouco de febre, aquela gripe mais forte. Meus filhos, a gente só ficou sabendo pelo exame. Uhum. Tipo, um deles teve uma noite, uma diarreia, e o outro não teve absolutamente nada. Então, essa diferença de resposta para algo é que começou aquilo me incomodar muito. Por que uns reagem de um jeito, outros reagem de outro? Independente da faixa etária. Aí pode dizer, mas é porque eles são jovens. Claro. Mas tinha pessoas da mesma faixa etária que ficaram mal. Com Tem certeza. gente com sequelas até hoje. Então, assim, é algo que começou por dentro a me incomodar. E esse incômodo eu comecei, buscar e pensar, até que eu sou presenteada por uma amiga, um livro que é Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, que foi escrito por um médico indiano que mora no Canadá, e eu comecei a ler. Todo o início do livro fala muito de fisiologia, como funciona o teu corpo e tal, só que começa a direcionar para essa ciência milenar que é a medicina indiana, o Ayurveda. E ali eles tratam o indivíduo muito como um único, como um ser único. E é aquela história, o que é bom para ti não é bom para ti. Sim. Tu responde de um jeito e outro responde de outro. E com isso veio muito dessa resposta que eu buscava pelo Covid, pela essa diferença de resposta nas pessoas frente a esse vírus, enfim, que chegou avassalando, e mudando muitas coisas. E a partir dali, então, eu fui em busca, eu disse, não, eu acho que é isso que eu quero fazer. Quase um chamado, assim. Quase que isso, Não quis usar essa palavra, mas sabe quando tu te depara com uma coisa e diz, não, é isso, é por aqui que eu quero seguir, é isso Consegue que fala a minha encontrar língua. respostas, para aqueles questionamentos que muitas vezes, aparentemente,
quase inexplicável, né? Infelizmente, às vezes a gente tem essas questões e não é que não haja informação, né? A gente que não buscou no local certo, né? Ou pelo menos que nos contemple frente às dúvidas que a gente tem. Até porque até chegar esse livro até mim, eu nunca tinha ouvido falar em Ayurveda. Para mim, assim, um nome meio estranho, né? Um amigo uma vez me comentou, mas eu não dei muita bola. E daí com aquele livro eu disse, não, eu acho que é aqui. Então eu fui em busca de um pós-graduação nessa área. Uhum. E eu disse que é esse caminho. Eu quero ajudar as pessoas com essa visão. Entendi. E tu conseguiria resumir, assim, um pouquinho exatamente como é que aborda o Ayurveda, como que as pessoas podem se beneficiar, alguma coisa, porque assim como é novidade, né, para mim, eu conheço muito superficialmente, né, mas algumas pessoas, quando eu comentei, hoje nós vamos ter um convidado e tal, eu disse, nossa, mas eu nunca ouvi falar nisso, né, então assim, é tudo muito desconhecido, né, conta um pouquinho para nós sobre isso. Então, primeiro vamos começar com um conceito básico, aí vem meu lado acadêmico, né? O que é a Ayurveda? É a ciência da vida, né? Então, acho que aí é um conceito básico. Mas, o que é essa ciência da vida? Nós, seres humanos, vivemos num meio ambiente. Uhum. Como a gente interage com esse meio, como o nosso corpo responde a partir da maneira a qual nós alimentamos o nosso corpo e nos expomos a esse meio. Alimentamos literalmente ou não necessariamente? De todas as formas, alimentamos, seja de comida, nutrição, efetivamente, a que a gente conhece, alimentamos nossos pensamentos, Sim. alimentamos o nosso corpo, ou seja, desde a forma qual nós nutrimos, a atividade a qual a gente faz com que ele se movimente ou não. Então, essa maneira de nutrir, talvez, o corpo, né, fica meio tipo alimentar, e a interação com o meio ambiente. Uhum. Então, e daí essa interação com o meio ambiente vem muito essa diferenciação de cada um, Uhum. né, desse indivíduo. E por mais que essa palavra é estranha, a gente já faz muita coisa. Nossos avós faziam muitas coisas, chás, era uma coisa que se usava. Hoje em dia, pela vida corrida, algumas coisas se deixou de lado. Mas essa parte de ervas, de fitoterapia, de condimentos, de coisas simples. Então, assim, por mais que seja um nome estranho, o dia a dia do Ayurveda é muito simples. São pequenos hábitos que vão fazendo muita diferença no teu dia a dia. Então, assim, o nome, estranho. Mas botar em prática o Ayurveda é muito fácil. E hoje tu diria que é mais comum a gente olhar para essa técnica, para essa ciência de forma preventiva, né, antecipando condições, queixas e coisas relacionadas, ou mesmo quando há alguma desordem, vamos dizer assim, e aí então a gente, bom, eu estou tentando arrumar a bagunça, né, vamos falar bem popular, e aí a técnica ela entra como se fosse um remédio. Como é que hoje, né, tu aplica, como que né, os terapeutas dessa técnica acabam por enxergar? Eu vou te falar, Bernardo, na verdade, do que chega para mim. Uhum. Né? Os pacientes que chegam até mim, o que eles me trazem. Quando eu comecei, eu pensava que ia ser de uma forma tipo assim, vou atender só pessoas, acho, da minha faixa etária, já pensava algumas pessoas que tivessem no climatério, pré-menopausa, menopausa, acho que porque daí gera uma identificação, né, quando tu tá no mesmo... Sim. Isso era o pensamento meu inicial. Só que começou a me procurar pessoas de várias faixas etárias. Homens e mulheres. Mais mulheres. Mulheres. Muito mais, assim, homens eu acho que eu tenho 5%. Bah. Homens é a minoria mesmo. Mulheres e daí de todas as faixas, assim. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho paciente de 11 anos a 80 anos. Então, bem amplo, né? É bem amplo. E cada um vem com uma demanda diferente. Então, assim, ó, e quando tu fala do Ayurveda, as pessoas elas vêm em busca, normalmente, de algo diferente. Muitos dizem, eu não quero mais tomar um monte de remédio. Outros dizem assim, eu já fui em vários, ciclano, fulano, nada funcionou para mim. Outros chegam com essa ideia de prevenção. Tem uma paciente que me chamou a atenção e é recente, por isso que eu estou me lembrando. Ela está com 30 e poucos anos e ela foi a primeira que me disse: eu quero fazer algo
para eu envelhecer melhor. Eu quero começar a me cuidar agora. Essa foi a primeira, porque a maioria já chega com alguma patologia e não quer mais aquela medicina padrão, quer ver se tem alguma outra opção. E às vezes tem que andar junto. Claro. Porque o Ayurveda, ele vai tratar a raiz do problema. E não só os sintomas. Só que se a pessoa está numa crise, ela primeiro tem que resolver a crise. Ela tem que aliviar a dor. Porque para a gente ir lá na raiz e ver o que levou a ela a ter aquele sintoma, às vezes a gente demanda mais tempo. E a pessoa não vai ficar com dor, sofrendo, não, porque eu não vou tomar. Então, assim, aí eu acho que entra um pouco dos dois lados e a pessoa saber, né, a gente saber o meio termo. Existem essas duas opções, só que nesse momento eu estou precisando da medicina tradicional, vamos dizer assim, ok, eu vou ficar bem, mas para que isso não aconteça de novo. Sim. Então, assim, esse Engraçado tempo... que tu colocou essa situação e eu vinha pensando, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam com essa queixa de querem reduzir medicações ou às vezes tentaram medicações convencionais e não tiveram sucesso. E como trabalhar de forma sinérgica, né? Assim, tu conversa com o médico ou não, tu entra de alguma forma, né, um consenso, eu vou tentar reduzir as medicações, e aí nós vamos observar sobre a perspectiva da Ayurveda. Como trabalhar isso, né, de uma maneira que o paciente sinta, né, esse respaldo e, ao mesmo tempo, né, a gente não deixe de fazer, porque, claro, infelizmente essas terapias, né, eu falo porque eu também sou acupunturista, às vezes elas não são vistas, nem sempre, né, graças a Deus está mudando, mas com bons olhos, né, pelos médicos. O que os remédios, a medicina convencional faz pelo paciente, como conduzir de forma sinérgica? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bom, primeiro que eu acho que todo mundo pode trabalhar junto em prol da melhora do paciente, né? Com certeza. Muitos já vêm assim, eu quero deixar de tomar tal remédio, eu não sei o quê, eu não quero mais tomar remédio para dormir, não quero, algumas coisas assim. O que eu falo sempre, né? Segura. Continua com o teu médico. Nós vamos começar a trabalhar para te trazer para o equilíbrio. O que é esse equilíbrio? O indivíduo, quando ele nasce com uma composição, e essa composição dá algumas características a ele, que ao longo da vida, dependendo do meio que ele vive, o dia a dia dele, o dosha predominante, que a gente chama, que é o biotipo do indivíduo, pode desequilibrar. Dosha é o biotipo. É o biotipo. É a constituição. É a constituição da pessoa, que a gente nasce com ela, essa constituição nos dá características físicas, características emocionais, como, por exemplo, indivíduos que têm o dosha vata predominante. Sabe aquele modelo de passarela, aquela manequim fininha? Aquilo ali é um exemplo ótimo do dosha vata. Ela nasceu com aquele dosha. Então, é um indivíduo que, conforme o meio que ele tiver, é um indivíduo que tem mais tendência a ter ansiedade, ser mais avoado, né? Ter TDAH. Até isso? Até isso. Poxa. Porque, pela constituição desse dosha, ele é um dosha muito leve de movimento. Então, aquela coisa assim, que tá sempre meio... volátil. Exatamente, Entendi. volátil. Interessante. Já o dosha pitta, ele é aquele dosha assim, da energia, que se irrita muito fácil, que tem aquela queimação no estômago, sabe? Indivíduos que têm muita gastrite, azia. Independente da alimentação. Tem essa tendência a ter mais esse tipo de sintoma. Principalmente, às vezes, por fatores externos. Por exemplo, no verão, esse dosha, se não cuidar, ele tende a agravar. Porque é um dosha composto por fogo, esquentou mais, agrava. Já indivíduos, e daí nós vamos chegar aqui bem fácil dos remédios. Tinha o vata lá com ansiedade, o dosha kapha, quem nasce com esse dosha, predominando, é um indivíduo mais pesado, mais lento, tem dificuldade. Não necessariamente com composição corporal, assim, não uma pessoa com sobrepeso, por exemplo. Ou pode? Sim, era isso que eu ia falar. Normalmente, indivíduos que têm sobrepeso e têm essa dificuldade de perder peso são indivíduos que têm o seu dosha kapha predominante e está em desequilíbrio. E daí, junto com esse sobrepeso, com essa dificuldade de emagrecer, vamos dizer assim, a tendência são esses indivíduos irem mais para a depressão.
Então, são indivíduos que tendem a mais a depressão. Então, voltando aos remédios aqui, né, e a nossa medicina tradicional, o que acontece? Num primeiro momento, a pessoa vai seguir da maneira que ela tá e a gente vai começar um trabalho junto, porque tu tá há anos tomando aquela medicação, não é de um dia para o outro. E à medida que a gente começa esse trabalho bem básico de ajustes na alimentação, na sua rotina diária, até o tipo de atividade física, tem alguns tipos mais indicados para aquele momento. Para a constituição daquela pessoa e o momento que ela está, Entendi. né? Às vezes uma caminhada ao ar livre vai ajudar mais ela daqui a pouco do que uma corrida, entende? Uma coisa de cada vez. E a gente trabalhando nisso, junto com fitoterápicos, chás, condimentos. Os condimentos são remédios na Ayurveda, né? Temperos. A cúrcuma hoje está muito em alta, mas ela não é para todo mundo. Se o dosha pitta usar cúrcuma no verão, ele vai pegar fogo. Então, assim, ó, ela é ótima, é um potente anti-inflamatório, é sensacional, mas tem aí que tá, é muito para cada um e no momento, na época do ano. Então, a pessoa vai se dispor, vamos começar esse trabalho, vamos ver como é que tu vai indo, tu vai conversar com o teu médico, dizer o que tu tá fazendo, que tu tem interesse a longo prazo, se possível, ir trocando. Mas não é assim uma coisa do dia para a noite. A mesma coisa, tem muitos pacientes que chegam para mim que vão em nutricionistas padrão, que nem eu digo, né? Sim. Que é aquela nutricionista que vem ali a tua dieta certinho, pesagem, ou colheres, colchas. Ótimo, tá funcionando, tá tudo bem. Porque o Ayurveda, ele vem com uma outra visão. Ele vem tipos de alimentos mais adequados para ti. Entendi. Entendeu? Então, daqui a pouco, neste momento, é melhor tu comer mais raízes, tubérculos. Ou não é tão legal tu comer, principalmente em dias chuvosos, porque tem uma interação com o meio ambiente também. Entendi. Então, assim, ó, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e eu tenho pacientes que são meus pacientes e tem a sua nutricionista junto. Isso é legal, assim, uma das coisas que a gente busca, né, eu como profissional da área da saúde, quanto mais profissionais eu conseguir envolver, melhor, porque a gente acaba, né, trabalhando de forma sinérgica e muitas vezes, né, como qualquer profissional, a gente tem um conhecimento profundo, né, sou especialista em uma área ou duas, e outras áreas eu não domino tanto. Então, assim, mas ter essa troca, né, troca de figurinhas, faz com que o paciente seja o maior beneficiado, né? Então, realmente, interessante poder essa abordagem aí, porque, bem ou mal, tu trabalha com a nutrição sobre uma perspectiva. E a nutrição convencional, vamos dizer, trabalha de uma outra forma. Então, é bem interessante, realmente. Me fala um pouquinho agora também, quais são os erros mais comuns das pessoas hoje em relação ao todo, que isso deixa bagunçada assim, a saúde da pessoa como um todo? Eu acho que é muito do modismo que vem, né? E que as pessoas acham que se fizer aquilo, ainda mais hoje em dia, que a gente tem, né, as redes sociais, por aí, essa coisa, e querendo ou não, às vezes a gente se deixa influenciar, né? Então, assim, ó, vem uma moda, que nem eu falei agora há pouco, da cúrcuma, né? Não é bom para todo mundo, ela é ótima, mas certo, na dose certa, no momento certo, para a pessoa certa. O banho gelado não é para todo mundo. Ele é maravilhoso. Por exemplo, o pita, ele é maravilhoso. Para o dosha vata e para o kapha, ele já não é tanto. Ou tem que ver o horário do dia. E o suco de limão, que tá também em alta, pessoal, suco com limão de manhã, em jejum, água morna. A água morna, eu vou te dizer que a água morna de manhã, ela pode ser boa para todos os doshas, né? Para todos, eu acho que a água morna vem de uma maneira que não vai fazer mal a nenhum. Por que a água morna? Porque o teu corpo, a temperatura interna é em torno de 36,5, 37 graus. Quando tu acorda de manhã, a primeira coisa que tu vai ingerir, o ideal para o teu organismo acordar e começar a funcionar, é que tu coloque algo na mesma temperatura, similar. Por isso se fala tanto da água morna. Entendi. E para quem tem constipação, ela é milagrosa. É mesmo? Ela é milagrosa. A água sozinha? A água morna, Sim, pela manhã. A primeira independente coisa, de não ter nada de componente. independente de não ter nada. Daí tu falaste do limão. O limão, ele é muito bom, mas depende para quem. Entendi.
Entendeu? Para indivíduos CAFA, o limão é ótimo. O que pode ser junto com água morna, pode não ser esses shots também que o pessoal fala muito. Já para indivíduos que têm o pita, talvez, se for usar o limão siciliano, já não o Tahiti, uma coisa um pouco menos ácida. Entendi. Realmente, a gente, né, conversando contigo, a gente consegue perceber que existe muita generalização, né, onde as pessoas, né, compartilham as suas experiências e é que nem tu tinha comentado ali, a pessoa, ela ouve o que alguém está fazendo e está tendo um resultado satisfatório, seja lá o que for, e replica, mas porventura, né, não nota os mesmos benefícios ou enfim. E isso realmente é algo bem questionável, né? E essas particularidades, eu confesso para ti que eu já escutei falar sobre a história do limão com água morna e tal, da gratidão também, né? Que é importante, mas nunca me atentei se era aquele limão que nós temos aqui no sul, que é o limão bergamota, né? Que é aquele mais alaranjado, ou mesmo o Tahiti ou o siciliano, assim, que até isso Faz poderia ter uma diferença. resposta diferente. Nunca parei para pensar nisso. Exatamente, tipo o gengibre, né? O gengibre, nossa, ele é um potente anti-inflamatório, ele é termogênico, mas se o pita usar ele, principalmente no calor, ele vai ferver. E daí ele pode começar com vermelhidão no rosto, dermatite, o estômago pode pegar. Tipo, pro vata, ele é sensacional e pro kapha. Agora, pro pita, ele já não é tão legal. Engraçado, tu comentaste isso e começou a vir, né, na minha cabeça, assim, tem muitas pessoas que sofrem de rosácea, né? Eu. E então, assim, às vezes a gente tem né, a gente acaba sendo refém, né? Porque se eu como em restaurante, eu não sei exatamente o que está sendo colocado. Ou às vezes em casa ali, que a gente precisa preparar uma comida para 3, 4 pessoas, e aí, né, por mais que sejam da mesma família, até eu ia te perguntar, irmãos, né? Pessoas de mesmo sangue, Diferente. totalmente diferente. E aí, como é que eu faço, né, para fazer um preparo e que eu beneficie algum e não, né, atrapalhe o outro? Como fazer isso, né? Uma questão mais prática. Na verdade, o que eu sempre sugiro? Que a gente faça um cozinhe básico, tipo o Uhum. óleo e o sal, enfim, ou algum condimento, dependendo, a cebola e o alho, dependendo da faixa etária da pessoa, já não é mais tão indicado, que é considerado alimentos rajásicos, então eles podem mexer na mente e também, na visão do Ayurveda, podem ir contra a longevidade. Mas, enfim, faz ali o básico com água, sal, óleo, e daí também tem no Ayurveda, tipo assim, o óleo de gergelim, ele é melhor para o dosha vata, o óleo de coco melhor para o pita, então assim, mas faz com aquele básico que tu já faz, e tem lá os condimentos separados para cada um. Hoje em dia, Bem prático, né? hoje em dia tem pronto para comprar. Já existe a mistura dos condimentos adequados para cada doce. Então isso facilita muito porque tu adiciona no teu prato aquilo que é Entendi. melhor para ti. Porque senão E acaba dando sabor? dá sabor. Tem gente que gosta de fazer. Uhum. Eu tenho uma paciente que ela disse: "Não, Alessandra, eu quero a receita, eu quero os condimentos e eu vou fazer as minhas massalas". E aí, Ok. ela mesma faz a manipulação do kit temperos ou já compra numa proporção que nem, não é que nem aqueles temperos prontos, mas assim como se fosse, já é uma quantidade X que dá para 10 pratos, por exemplo, eu vou ali, adiciono um pouquinho e no outro dia, quando eu for comer, eu adiciono mais um pouquinho. A própria pessoa fabrica, digamos assim? Como é que Se funciona? ela quiser, ela pode fazer, porque daí Aham. tu vai ter assim, ó, algumas coisas específicas para cada um dos doshas de temperos. Uhum. Por exemplo, cominho, Não a gosto. própria cúrcuma, Sim. a pimenta preta. Isso é muito bom pro o cardamomo, é muito bom pro dosha vata. Então, daqui a pouco tu pode comprar esses temperos, Uhum. né? E tu mesmo triturar, misturar e colocar num vidrinho. Entendi. E daí, claro, tu não vai usar um monte, Sim. né? Tem a dose recomendada, por um tempo, se usa aquilo, vê como é que a pessoa vai indo, daqui a pouco tu vai começar a alternar. Ou tu vai usar só mais, por exemplo, em dias secos ou em dias chuvosos. Então tem mais isso. Mas tu tem a opção de comprar pronto. Vem no vidrinho o pozinho ali, tu vai com a tua colherinha.
põe ali um pouquinho, mistura. Ah, não gostei do gosto. Mistura só numa porção daquilo que tu vai comer, come Sim, aquilo primeiro e claro. entende aquilo como um benefício para ti, e depois tu aprecia o resto do sabor do alimento. Interessante, né? Porque às vezes a gente, eu penso dessa forma, pelo menos pensava até aqui, que o tempero ele era muito mais a questão do sabor, né? Nunca parei para pensar que ele poderia ser um remédio propriamente, né? Um remédio Exatamente. natural. Muito, muito interessante. Eh, Se tu pudesse deixar uma dica prática para os nossos espectadores ali, o que tu diria, assim, como fazer para começar a corrigir, consultar, enfim, fala para nós como é que faz e também onde é que o pessoal te encontra. Tá bom. Eu acho que uma coisa para todo mundo que é válido e hoje em dia passa desapercebido para muitos. Se observe, porque o corpo fala. Se tu prestar um pouquinho de atenção, tu vai ver, ele te dá respostas na pele, ele te dá resposta na boca, ele te dá respostas nos olhos, ele te dá respostas nas pernas, das dores. O teu corpo responde. O cabelo responde, tu pode ter queda de cabelo. Então, assim, ó, se observe. Comece o seu dia olhando para si e vendo aquilo, como tu amanheceu. Depois, como foi ao longo do dia? Ah, não fiquei bem, comi tal coisa. Mas em um dia, assim, já não nota o Tu nota. suficiente. Um exemplo bem simples. Ontem de noite eu usei pimenta. Hoje de manhã eu estava com meu rosto vermelho. Então, assim, ó, se observe. E a água morna, de manhã, ao acordar, é uma dica para todos que tolerarem. Porque tem alguns que não toleram, Uhum. ficam enjoados, enfim, não suportam água morna. Ok. Mas a água morna é uma dica essencial. E preste atenção em si. E cuide que o que é bom para você não é bom para todo mundo, não. Fala para nós teu Instagram só pra gente fechar. @Alessandra Ayurveda, O bem pessoal vai fácil. colocar ali na edição para poder localizar. Ali vocês vão ter dicas práticas, vão entender um pouquinho mais de como funciona a Ayurveda. Eu falo uma linguagem para todo mundo entender, para realmente o Ayurveda passar a ser um estilo de vida. Ninguém se assustar com o nome, não. Que legal. Então, queria te agradecer mais uma vez pela presença, por ter compartilhado os conhecimentos conosco, com a nossa audiência da Vale TV. E espero que vocês tenham apreciado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, entre em contato com ela. Ela vai ter o maior prazer em auxiliá-los. Desejamos a todos um ótimo dia e muito aprendizado. Um grande abraço.